चित्तं हस्सायते मम रसस्तु सत्तम् श्रीरूपमञ्जरीकरार्चितपादपद्म भुष्टन्दनभुजार्पितमस्तकाय हामदतकनकगौरीपदारविन्दं सर्वयामि सनकैस्तव किङ्करीष्ये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु सन्यास गुरु नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमले अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करी। Reverências, Shishmat Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, os pés de Lacele que removem todo o temor. E também a Sutara Shada, Shishmat Bhaktivedanta Swami Maharaja, Gora Govinda Goswami Maharaj, Bhakti Rakshak Sridhara Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyana Bharat Goswami Maharaj, e também a todos os sannyasis presentes aqui, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis presentes aqui, os devotos de Mahaprabhu, a todos que estão ávidos por ouvir Harikatha, e as mães que são tão afetuosas, a todas as mães eu ofereço os meus Dandavas Pranamas, a todos. Então, pela manhã, a gente está discutindo o Shirada Damodarastaka. Então, as mães bengalis estão aqui ou não estão? Mas aqui na minha frente só tem gente que fala hindi. Na minha frente aqui só estou vendo ocidentais e gente que fala hindi. Mas agora nós devemos falar uma aula em Bengali. Então, Damodara Vrata está acontecendo. E nós estamos ouvindo sobre o Damodarastaka. Shisata Vatramuni, ele está fazendo essas belíssimas orações a Bhagavan, Shri Damodarastaka, que a gente tem ouvido, especialmente como Mãe Yashoda, como ela amarrou o seu belíssimo menino com a cobra, porque Krishna era um ofensor. Aparadi significa ofensor. Krishna cometeu 2 ofensas. E dessa maneira, Mãe Yashoda o amarrou com a corda. Uma ofensa foi que Krishna quebrou o pote de iogurte com a pedra, o pote de barro de iogurte. E a segunda ofensa foi que
Havia manteiga ali dentro do pote de barro e Krishna pegou essa manteiga, distribuiu para os macacos e comeu. Então, dessa maneira, Mãe Yashoda castigou Gopal. E Gopal ficou com medo da mamãe e saiu correndo pelo caminho principal, pela rua principal. E Mãe Yashoda, de maneira muito rápida, ela saiu correndo atrás de Mãe Yashoda para poder apanhar Gopal pelas costas. E pelas costas ela o pegou e o castigou com a vara. Então ela o castigou com a vara. Então a gente ouviu sobre essas belíssimas explicações, esse belíssimo Harikatha. Após isso, Mãe Yashoda amarrou Gopal. Mas quando ela estava o amarrando, ficava sempre faltando quantos dedos? 2 dedinhos faltavam. Vocês ouviram sobre isso? Então, qual é o significado disso? O significado desses 2 dedos é que um dedo significa o nosso esforço e o segundo dedo significa a misericórdia do Senhor, Bhagavat Kripa. Se a gente não se esforçar, a gente não recebe a misericórdia de Bhagavan. Mas, somente pelos esforços, também não se pode alcançar o Senhor. Então, ambos são importantes. Os acharyas explicam nos 2 tipos de lógicas. Uma é Marjane, a loja do gatinho. O outro é Markatane, a loja do macaquinho. Marjana significa gato. Então, o gato, a gata, ela segura seu filhotinho com o seu dente. O gatinho fica ali, miau, miau, miau. Mas a gata carrega o filhotinho de gatinho, o gatinho de um local para o outro. E após alguns dias, o gatinho abre os olhos pela primeira vez. No começo ele não abre os olhos. Então o gatinho está completamente dependente da gata, da mãe. Então, da mesma maneira, o Senhor deve render-se, o devoto deve render-se completamente ao Senhor. Charanga Sharanagati. Se você se render, Nandananda Paramandra vai ouvir as suas orações. O Kirtan em Bengali explica. Há 6 membros de Sharanagati. Anukalyasa Sankalpa. Aceitar o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável. Krishna é seu protetor, seu guardião. Então, há esses 6 tipos, 6 membros de Sharanagati, aceitar o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável, humildade. Então, assim como o filhotinho de gato, nós também devemos nos render completamente a Bhagavan. Mas o segundo ponto, a segunda lógica é, nós necessitamos, quando que nós vamos receber a misericórdia de Govinda? Quando a gente se render completamente e chamar por Ele. Imagine que alguém caiu dentro de um poço e essa pessoa tem que pedir por ajuda. E essa pessoa que está dentro do poço tem que gritar por ajuda para que alguém possa ajudá-la. E aí a pessoa que ouve vai lá e joga uma corda. Mas se a pessoa que está fora jogou uma corda, quem está ali dentro tem que segurar a corda. Senão como é que a pessoa que está fora vai puxar ele para fora? Então o Bhagavan está dando a misericórdia. Isso é verdade, mas para obter essa misericórdia, nós devemos fazer sadhana na prática espiritual. Sem praticar, não podemos nunca alcançar a misericórdia.
alcançar a meta. Então, se a gente não fizer sadhana para alcançar Bhagavan, nós não queremos alcançá-lo. Então, nós devemos fazer sadhana, a prática espiritual. Isso é Bhakti, então nós devemos seguir os membros de Bhakti. Isso é Abhideya Tattva, o processo, Abhideya Tattva. Bhakti é o processo. Então, Bhakti fala de 3 tattvas, 3 pontos filosóficos. O primeiro é Sambandha, relacionamento. O segundo é Abhideya. E o terceiro é Prayojana, a meta. Sambandha, Abhideya e Prayojana. Então, nós devemos conhecer esses 3 pontos. Se a gente não souber esses 3 tattvas, não seremos capazes de progredir na vida espiritual. Então, Mãe Yashoda o amarrou. E como ela o amarrou? Na verdade, o próprio Krishna viu quanto esforço ela estava fazendo para amarrá-lo. E Mãe Yashoda estava suando de tanto tempo. Se esforçar, o suor dela estava escorrendo. E Krishna viu quanto esforço ela estava fazendo. E vendo os esforços severos de sua mãe, o próprio Krishna deixou ser amarrado. Então, se você se esforçar muito, se você praticar Bhakti, então o Bhagavan lhe dará misericórdia. Outro ponto é que Krishna está em todo local, ele é onipresente. E ele está dentro da corda também. Então, Mãe Yashoda, como ela seria capaz de amarrá-lo? Então, Mãe Yashoda, com a sua Vatsalya Bhava, com seu amor maternal, ela foi capaz de amarrá-lo. Então, para controlar Bhagavan, há 3 tipos de amor em Vraja. Então, pelo amor de amigo, de mãe e pai e de amante. Então, há uma gradação. Vatsalya Prema, que é o amor de pai e mãe, é mais elevado que Sakya Prema, que é o amor de amizade. Mas qual é melhor que Vatsalya Prema? É o amor conjugal, Madhurya. Esse é mais elevado. E também há 2 tipos de Madhurya Prema, Swakya e Parakya. Swakya Prema significa um relacionamento assim desse mundo, assim como o de mulher e marido neste mundo. Então, mas há o Parakya Prema, que é o amor de amante. Esse é o amor que as gopis sentem no coração. E isso só acontece em Vraja, em nenhum local mais. Nem vai conta. Esses passatempos acontecem. Esse amor de amante só acontece em Vraja. Então, por essa razão, o Senhor manifestou esses passatempos neste mundo. Então, esse Parakya Bhava belíssimo, divino e transcendental é descrito. Então, o prema das gopis é o mais elevado. E de todas as gopis, Chandravali
é a mais elevada, mais Radharani é ainda mais elevada que Chandravali. Então, de todas as gopis, Srimati Radhika é a mais elevada de todas. Ela é mais elevada ainda que Chandravali. Então, os comentários explicam isso. Então, em Parakya Bhava, 4 coisas, 4 armas são muito importantes em Parakya Bhava. 4 armas infalíveis. Durlabhata, Nirbalata. Então, são essas 4 armas. No Jwala Nilama, nisso é descrito. Se você não ouvir, ouça Harikatha. Se você não ficar em sadhusanga e ouvir Harikatha, você não irá entender. Mas por ouvir de novo, você será capaz de entender todo esse katha. Por ouvir o Harikatha dos sadhus, pouco a pouco você será capaz de entender todas essas concepções. E esse tattva vai parecer sempre fresco para você. Então tem Sambandhatmika Bhakti e Kamatmika Bhakti. Servir a Krishna com o Sambandha é como o de mãe Yashoda, Subal. Que tipo de Bhakti? Sambandha Bhakti. Significa que eles servem baseado no relacionamento que eles têm com Krishna, como Subal e Shridam. Eles pensam, Krishna é meu amigo. Então isso é Sambandhatmika Bhakti. Mãe Yashoda, ela serve a Krishna. E esse serviço dela também é Sambandhatmika Bhakti também. Então, esse verso do Chaitanya Charitamrita explica. Minha mãe, Krishna está dizendo, minha mãe toma conta de mim como se eu fosse o filho dela, assim como uma mãe do mundo material. Aqui neste mundo material, os pais cuidam tanto dos filhos e dessa exata maneira, Krishna faz esses passatempos assim como um ser humano. Isso é tão doce ouvir esses passatempos. Então, Sambandhatmika Bhakti e o outro é Kamatmika Bhakti. Ontem a gente foi a Kamyavan. Onde a gente foi ontem? Kamyavan. Então, nós ouvimos sobre Kamyavan Katha. Maharaj e Sannyasis falaram um belíssimo katha sobre Kamyavan. O que significa Kam? Kam significa prema. O amor transcendental das gopis é o Kama, é o amor transcendental da gopi. Nesse mundo material, Kama significa luxúria, mas não, no mundo transcendental é outra coisa. Kama significa desejo. Tem muitos significados para a palavra Kama. E Kama significa desejo. Então, Kama não é necessariamente algo sexual. Na verdade, Kama significa desejo. Desejo de servir. Então, desejar servir a Krishna, todos os sentidos de Krishna, é Kama. Mas, quando você deseja satisfazer os seus próprios sentidos, isso é Kama luxúria. Mas, se você está desejando satisfazer os sentidos de Krishna, isso é prema. Mas querer satisfazer os seus próprios sentidos, isso é Kama. Então todos digam, vocês entendem esse verso em Bengali?
Todos digam sim, Ha. Ainda que vocês não estejam entendendo, concorda e fala Ha. Que nem a história da berinjela, sabe? Vocês estão dormindo? Por que vocês estão dormindo? Vocês leem o Chaitanya Charitamrita, vocês têm que aprender esse verso das Escrituras. Todos devem aprender esse verso do Chaitanya Charitamrita. A definição entre luxúria e amor. Então, amor significa dar felicidade para os sentidos de Krishna. Então, com o corpo, mente e palavras, tudo, elas servem a Krishna o tempo todo. Elas não têm nenhum desejo de servir para a sua própria gratificação dos sentidos. Ontem a gente foi para Kamyavan e a gente ouviu este katha sobre a luxúria transcendental das gopis e o amor transcendental das gopis, porque o amor transcendental das gopis é a luxúria transcendental. Kamatmika Bhakti. Então o que as gopis têm no coração é Kamatmika Bhakti. E Kamatmika Bhakti também se divide em dois. Uma é? Qual é o nome? Sambhoga Ichamai. Prema. E o segundo? Tatat Bhava Ichamai. Então, dessa maneira, essas divisões. Sambhoga Ichamai significa, por exemplo, como Lalita e Vishaka encontram-se de maneira independente com Krishna, sozinhas com ele. Isso é chamado de Sambhoga Ichamai. Satranta Ichamai Prema. E todas as sakis, por exemplo, as manjaris, nunca se encontram de maneira independente com Krishna. Elas são focadas a Srimati Radhika. Elas não vão a mais nenhum local além de onde está Srimati Radhika. Isso é Tatat Bhava Ichamai. Tatat Bhava Ichamai Bhakti. Esse é o Bhava mais elevado. Esse prema é aquele que Chaitanya Mahaprabhu veio trazer para este mundo. Aquilo que era tão raro que nunca tinha sido dado antes, ele está dando, este Manjari Bhava. Que possa Chaitanya Mahaprabhu aparecer no coração de todos. Então há este verso do Vidad Madhava. Amarpita Charintira Arupa Goswami escreveu este verso. Mahaprabhu veio dar Manjari Bhava. Que tipo de prema Mahaprabhu veio dar? Não é nada ordinário, não. Ele veio dar Manjari Bhava, que nunca tinha sido dado antes. O Nata Jovala Rasan Swabhakshilam. Chaitanya Mahaprabhu tem essa compreensão dourada e ele está absorto nesses humores no coração. Ele aparece misericordiosamente nesta Kali Yuga. Ele não vem em toda a Kali Yuga, não. Sattva, Treta, Kali. Após a rotação, 1000 rotações dessas 4 yugas, no final do Arapa Yuga, Bhajyanananda Sri Krishna vem e faz os seus passatempos. E aí ele volta para o mundo espiritual. E então o próprio Krishna, absorto no humor e com a compreensão de Srimati Radhika, ele volta para cá. Esse é chamado de Gaura Avatar. Então ele vem nos dar esse prema mais elevado. Esse prema mais elevado. Então Anarpita Charintira. Tira significa que há muito tempo esse humor não tinha sido trazido. Esse humor não tinha sido trazido para o universo. Então essa é a especialidade desta Kali Yuga. Por isso essa Kali Yuga é chamada de Danya Kali Yuga. Porque aqui Mahaprabhu apareceu, então uma Kali Yuga abençoada. Então essa é a especialidade para que Mahaprabhu tenha vindo.
Isso é muito belo. Então, Tatat Bhava e Chakmika Bhakti é chamado de Manjari Bhava. Nós devemos tentar entender isso. Então, nós devemos servir sob a orientação de Shrimati Radha. Nós não temos mais nada no coração além de Shrimati Radha. As manjaris são assim, elas não têm nada no coração além de Shrimati Radha, que nós devemos nos absorver nisso. Elas estão sempre absortas em Shrimati Radhika. Os acharyas explicam sobre esse Manjari Bhava. Satyavata Muni, ele está vendo essa belíssima forma de Gopal, Mãe Yashoda e Bala Gopal, e essa belíssima forma de Krishna ali chorando, com essa belíssima forma. Então Satyavata Muni está descrevendo esses 6 versos. Satyavata Muni disse. Então, primeiro, ele começou chamando Krishna por qual nome? Deva. Divati Kriyati. Aquele que reside no coração de todas as divas. Ele é chamado de Deva porque Paramatma está no coração de todos. Deva também significa fazer tantos belíssimos passatempos. É aquele que atrai o coração de todas as entidades vivas. Há tantos significados para Deva. Vigati Kriyati. E também na Rasa Lila, como Krishna está fazendo a rasa com as gopis. Nessa Rasa Lila, Krishna, de maneira muito rápida, ele vai de uma gopi para a outra. Que nem Allahabad Chakrani. Sabe essa lógica do círculo dourado? Se você pegar uma tocha de fogo e muito rapidamente girá-la, vai ficar parecendo um círculo de fogo. Mas, na verdade, é apenas uma tocha que está se movendo. Então, da mesma maneira, Krishna, muito rapidamente, ele vai de uma gopi para a outra gopi, fazendo esses passatempos. Todas as gopis estão pensando na mente. Krishna está apenas comigo. Então, as gopis sentem Sobhagyamada, elas sentem-se muito orgulhosas de sua boa fortuna. Elas pensam, Krishna está comigo. Então, Bhagavan está fazendo a Sarala Lila com a ajuda de Yogama. E Krishna está de uma maneira tão rápida, indo de uma gopi para outra gopi. Todas as gopis estão pensando, Krishna só está comigo. Mas também, outro ponto de vista é que Krishna é Bhagavan. E ele pode se manifestar em muitas formas para se encontrar com todas as gopis. Por quê? Bhagavan é chamado de e Yogesvara. Significa que ele é o supremo controlador dos yogis. E o poder yoga não é nada para ele. Ele pode fazer isso facilmente. Lembre-se de Saubhari Rishi, com o poder de seu yoga, em quantas formas ele se manifestou. Essa história está no Bhagavata. Vocês já leram o Bhagavata? Ele se manifesta em quantas formas? Em 50 formas ele se manifesta. Ele se manifesta em 50 formas. Para se casar com as 50 filhas de Mandata. Então, mesmo se um yogi pode manifestar-se
em 50 formas. Imagine Yogeshvara Bhagavan, o Senhor Supremo. Então isso não é nada para ele. Batem palmas. É claro que Bhagavan pode fazer isso. Então, Sobarerice estava por 10.000 anos, ele ficou dentro das águas do Jamuna, fazendo severas austeridades. E aí ele viu dois peixes copulando no Jamuna, e aí ele desenvolveu desejos materiais. E por que desejos materiais se desenvolveram? Porque ele havia cometido ofensa a um grande devoto Garuda. Então, nas escrituras é explicado que se você comete ofensa aos pés de um devoto puro Vaishnava, desejos materiais vão vir para o seu coração. O que eu falei? Anotem isso no seu caderninho. O meu Gurudeva, quando ele dava aula em Maturas, ele nos falava muitas coisas e eu anotava tudo num caderninho. Até hoje eu tenho todos os caderninhos. Mas vocês não estão anotando. Vocês têm que anotar, porque quando você voltar para casa, vocês têm que contar para os outros o que vocês ouviram. Ah, não. Vocês podem falar, não, Gurudeva, eu vou te devolver tudo que você está me dando, eu não vou guardar nada para mim. Não, você tem que escrever nesse ano o que cada sannyasi brahmachari escreveu no seu caderninho. Você tem que anotar. E aí quando você voltar para casa, você vai se lembrar de tudo. Se você não anotar, você não vai conseguir se lembrar do que você ouviu no parikrama. Então, os devotos estão aqui fazendo anotações. O Parikrama Bengala está quase acabando. E aí vocês vão voltar para sua casa, é ou não é? Então vou ter que voltar para casa. Então, o que você vai levar com você desse parikrama? Ah, você vai receber uns cobertores? Ok. Mas o que você vai levar para sua casa quando você for embora? Um cobertor? Você vai comprar uma lembrancinha, alguma coisinha? Ou você vai roubar alguma coisa? Você está pegando a poeira de Vrindavana, mas você não está pegando a poeira do Harikatha, apenas a poeira de Vrindavana. Então vocês têm que anotar. Vocês têm que anotar o Harikatha, o que vocês ouviram nesse Katha. Senão apenas você vai e vem e não se envolve com nada. Se você não desenvolver Rati, por Nityananda Prabhu, você vai apenas vir e ir deste mundo material. Não vai ter nenhum benefício, nada. Ah, você vai obter algum cobertor. Você pegou alguma coisa para levar para casa, mas isso só traz benefícios temporários. Veja, você foi para Vrindavan e a sua família vai te perguntar: o que você trouxe? Mesmo se você levar um cobertor, alguma coisa com você de Vrindavana, depois de um tempo, isso vai se perder, vai deteriorar mais o Harikatha de Guru Vaishnava. Esse Katha você deve anotar no caderninho. E um tempo depois você vai ouvir vai abrir o caderninho e vai se lembrar. Eu fui a Vrindavana, ouvi este Katha. Até hoje. Eu estou com Gurudeva desde 82. E por 40 anos eu anotei no meu caderninho.
E até hoje eu abro e vejo o que Gurudeva falou naqueles Harikatas. পাঁপড় ভাজার মতো হয়ে গেল। 40 বছর 82 Então, tem 40 anos isso, mas ainda até hoje eu tenho os caderninhos. দেখলাম যে আর কি বলে Desde 82 até 83. কি কথা বলেছিল Perdão. Desde 82. আমি এই জন্য Enfim, eu anotei tudo aquilo outro e assim eu posso ver. Então, por que eu estou dizendo isso? মনে হবে যে Porque se você anotar, isso vai ser usado na sua vida. কথা বলেছিলেন E aí você vai se lembrar de Vrindavan. Não, esse Sadhu falou esse Harikata. Então você tem que anotar o Harikata, certo? করতে হবে না হরিনাম করবেন পরে E durante o Harikata você não deve cantar os santos nomes. Não cante santos nomes durante o Harikata. Durante o Harikata você deve ouvir cuidadosamente. De outra maneira, isso é uma não oferada, é uma ofensa. একসঙ্গে দুইটা Então sente-se যদি আপনারা em silêncio, não fale. তাহলে Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, cantar os santos nomes e ouvir Harikata. Se você for muito, muito elevado, que nem as Gopis, aí você vai poder fazer essas duas coisas. তারা ওই Por exemplo, só se você tiver essa qualificação das Gopis, por exemplo. মাথায় নিয়েছে দেখবেন Que nem as Gopis, elas são capazes de carregar 2, 3 potes de pote de água na cabeça. Sabe o pote de barro? মাথায় নিয়েছে Às vezes 2 ou até 3 elas carregam na cabeça. Vocês já viram isso? আবার তার সঙ্গে Em Vrindavan? কথা বলছে E ainda assim, às vezes elas estão fazendo outra coisa ao mesmo tempo e ainda andando e conversando com as amigas. একটু যদি এদিক হয়ে যায় তাহলে গলাটা পড়ে যাবে Mas a mente delas está sempre ali nos potes que elas estão carregando, porque de outra maneira facilmente pode cair. ভক্তগণ তারা একসঙ্গে Então, se alguém for assim, de alta classe, nesse nível das Gopis, aí pode ouvir Harikata e cantar os santos nomes. হয়ে যায় ইদানিং কে কোন কিভাবে এখানে ভজন করছেন Então, eu não quero cometer ofensa, porque a gente não sabe গ্রামে বাস করছি qual é o nível de cada um aqui, e também no Dhamma, e há muitos Dhammavas aqui. Então, por favor, não aceitam as minhas ofensas, mas os Shastras escrevem que, enquanto o Harikata está acontecendo, nós devemos ouvir Harikata. পুণ্য শ্রবণ কীর্তন ঠাকুরের মধ্যে বললেন এই কৃষ্ণ কথা O Bhagavatam descreve, সাক্ষাৎ se você ouvir Harikata, isso será diretamente Bhagavan Sri Krishna. দিয়ে প্রবেশ Krishna Kata significa que o próprio Krishna entra pelos seus ouvidos e vai para o seu coração e destrói todos os anartas que você tem no coração, luxúria, raiva, inveja. করে দেয় আর হৃদয়কে Esses 6 inimigos são destruídos por ouvir Harikata. Harikata é tão puro. E ele vai purificar seu coração de maneira que Govinda possa sentar no seu coração. Então, no momento do Harikata, você deve ouvir Harikata. Você não vai poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo. একসঙ্গে দুইটা মন যায় De outra maneira, você não vai fazer nada apropriado, de maneira apropriada. বলছে Quantas mentes você tem? Uma só. বৃন্দাবন থেকে Então você não vai poder se concentrar nas duas coisas ao mesmo tempo. Cantar os santos nomes e ouvir Harikata. উদ্ধবকে গোপীগণ বললেন কি বললেন Quando Krishna retornou de Vrindavan e foi para Mathura, foi embora de Vrindavan para Mathura, এই জন্য বলছে Uddhava foi até Vrindavan e as Gopis disseram, a gente só tem uma mente e Krishna levou ela embora. দুই মনে Então, quantas mentes você tem? Só uma mente. করেছেন নৌকা বিলাস কথা শ্রবণ Então, আজ যমুনা se você se concentrar completamente em Deus, com a sua mente, você vai poder alcançar Ele. সব সৎসখীকে পার করিতে নেব আনা আনা রাধিকাকে পার করিতে নেব 16 আনা কত আনা 16 পুরা 1 টাকা নেব তখন 16 আনা মানে একটা পুরা সৎসখীকে পার করিতে নেব আনা আনা আর রাধিকাকে Então, পার করিতে Krishna, as Gopis queriam atravessar o barco,
o rio de barco e Krishna estava cobrando 16 anos, que significa uma rúpia. E isso significa, o significado atrás disso é que a gente tem que concentrar nossa mente em Krishna. E hoje, mas de ser material que ele cobrou mais. Então hoje a gente vai atravessar o Jamuna, tem um barco esperando pela gente. Maharaj arranjou. Então a gente tem que ser Ekman. A sua mente é apenas um, então não aceite as minhas ofensas, mas você deve ouvir Harikatha de maneira focada. É só uma horinha. É só uma horinha. Concentre sua mente no Harikatha que você está ouvindo. Você não vai poder fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você vai poder. Então, dessa maneira, você deve ouvir de maneira concentrada. Então, agora não é Yogamaya que tá te operando, é Mahamaya. Então, o sono vem por duas razões. Talvez você esteja fraco. Talvez não tenha vitamina suficiente no seu corpo. Então, por isso que está te dando sono. E também um pouco de preguiça. Sabe, preguiça? Então, talvez porque você está pensando em coisas materiais. Então, tem tantas razões para que o sono venha durante o Harikatha. Você nunca deve sentir sono durante o Harikatha. Vocês vieram aqui para ouvir Harikatha. E outra razão são as 4 filhas de Maharaj. Vocês já ouviram sobre elas, certo? As 4 filhas de Maharaj sempre vêm enquanto o Harikatha está acontecendo. Bhagavan Shri Vishnu fez um anúncio. Ele disse: aqueles que ouvem Bhagavad Gita, após ouvir, eles vão direto para a morada do Senhor. E aí todo mundo começou a fazer Bhagavad Gita em todo lugar. E todos começaram a ir para Vaikuntha após ouvir Harikatha. E já Maharaj percebeu isso. Meu inferno está vazio. Ninguém mais está indo para o inferno. Meus negócios vão se fechar. Ninguém mais está indo para o inferno. Vou ter que fechar minha fábrica. Então tem os Jamaduttas. Eles têm que punir. Mas não tinha ninguém para ser punido. Então já Maharaj pensou: meus negócios faliram. E ele estava pensando o que fazer. Então as 4 filhas perguntaram: oh, meu pai, o que aconteceu? Oh, pai, por favor, nos diga. Bhagavan Vishnu anunciou que aquele que ouvir Harikatha por 7 dias, não mais do que isso. Por quantos dias você ouve? Apenas por 7 dias. Se você ouvir o Bhagavad Gita por 7 dias, você irá para a morada do Senhor. Então, dessa maneira, tanta gente começou a fazer e a dar e ouvir este Bhagavad Gita. Então, muita gente estava ali ouvindo o Harikatha. E, após ouvir, todos começaram a ir para Vaikuntha. E então, já Maharaj falou: ninguém está vindo mais para cá. Mesmo aqueles que são pecadores, todos estão sendo liberados para ouvir. Então, o que eu faço? Então, as 4 filhas de Maharaj lhe disseram: ó pai, amanhã a sua fábrica vai abrir de novo. Seus negócios vão voltar a funcionar. Porque onde tiver Bhagavad Gita, nós vamos lá. São quantas filhas? 4. Então eles têm 4 filhas. Então nós iremos lá. E a gente não vai permitir que as pessoas ouçam Bhagavad Gita. Nenhuma pessoa a gente vai deixar. Eu prometo, pai.
যেখানে ভাগবত কথা হবে সেখানে আমরা পৌঁছে Então, onde quer que haja a Harikata acontecendo, a gente vai estar lá. Então, os Vaishnavas descrevem isso. কথা হবে Onde quer que haja Bhagavad Gita, Harikata, as 4 filhas de Maharaj vão para lá. Qual que são o nome delas? পাই করে যাবে মানে বুঝবেন যে জমারাজের প্রথম কন্যা আপনার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করছে আপনি দেখতে Yoni. পাবেন অদৃশ্য রূপে যেমন ভূত পিশাচ আছে না ভূত পিশাচ এবং অদৃশ্য রূপে যেমন আপনার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে Então, você não pode ver um fantasma ou uma bruxa. E da mesma maneira, কন্যা মেয়ে a primeira filha, সুতাগণ যেখানে ela faz o quê? সেখানে তার মধ্যে প্রবেশ করে প্রবেশ Ela entra no seu corpo sem você perceber, que nem quando um fantasma te pega. E aí você começa বুঝবেন যে জমারাজের কন্যা আপনার a মধ্যে bocejar. প্রবেশ করে গেছে E aí você entende que ela entrou no seu corpo. E após isso, vem a segunda filha, ঝুমঝুমানি Junjumani. ঘুম আসবে Significa que você fica assim piscando. তারপরে ঝুমঝুমানি তারপরে তৃতীয় কন্যা Então, assim, a filha entrou no seu corpo. সুলসুলানি Você começa a piscar assim, ধীরে 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 এখানে কতটা ফাঁকা পড়ে আছে durante. Ficar com sono assim, piscar assim. আর তারপরে তৃতীয় কন্যা E aí, depois da terceira filha, você fica. Ai, você até deita. সুলসুলাকে বলে সুলসুলানি Você quero ficar confortável, você deita. Aí a quarta filha faz você dormir profundo. Você se esquece de tudo, se rende ao sono e começa até a roncar. Começa até a roncar assim. Ron. ভাগবত কথা চলে আর ওখানে ওরা কি করে খারাটা বুঝেন তো Então o Bhagavad está acontecendo, você começa a dormir assim, a roncar, sabe roncar? বৈষ্ণবগণ বলে Essas 4 filhas entraram no seu corpo. বৃন্দাবন বিহারী Então por isso que durante o Harikata a gente tem que falar Jai Vrindavana Bihari Lal Ki, Jai Jai Shri Radhe. তখন ওই জম্মাবাদের কন্যাগুলো তখন দৌড়ে পালিয়ে যায় বুঝতে পারছেন Então no meio a gente tem que fazer esse Jaduani e as 4 filhas de Maharaj vão sair correndo. Vocês entendem? বৃন্দাবন বিহারী লাল কি Jai Vrindavana Bihari Lal Ki, Jai 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 Shri Radhe. আচ্ছা শরীরটা ফ্রেশ হয়ে গেল কিন্তু যারা এতক্ষণ পর্যন্ত ঘুমিয়েছেন ওইখানে দেখলে একজন মা এলো Então agora vocês estão tão novos, né? Aqueles que estavam dormindo lá no fundo, acordados bem refrescados. দুনিয়া গোবিন্দ রব Então significa que essas 4 filhas foram embora. দুনিয়া গোবিন্দ রব আপনি পরমেশ্বর সিংহ রবে যথা Então esse verso explica. দুনিয়া গোবিন্দ রব Então, quando o leão ruge, os outros animais saem correndo. Então esse Harikata de Govinda é que nem o rugido do leão. গর্জনের সঙ্গে তুলনা করে তার সঙ্গে ধরে বলুন Então esse verso compara com o quê? Com o rugido do leão. সিংহ রবে যথা হরিগণ যেমন সিংহ জঙ্গলে Quando o leão ruge, todas as bestas saem correndo com medo. জঙ্গল থেকে Até os elefantes ঠিক তদ্রূপ saem correndo da floresta ao ouvir o rugido alto do leão. Então, da mesma maneira, হাতির মতো পলায় এত a preguiça, o medo, a ira, tudo vai sair correndo. গর্জন শ্রবণ করলে Embora tudo isso seja muito poderoso, o santo nome do Senhor é mais poderoso. কি করতে হবে E aí o sono vai embora. বুঝতে পারছেন Então, no meio do Harikata, a gente tem que, assim, cantar o santo nome alto. Nitai Gaura Premanande. জয় গৌর প্রেমানন্দে। আচ্ছা Que beleza. তাহলে আপনারা এতক্ষণ পর্যন্ত কি শ্রবণ করলেন সত্যব্রত মুনি কৃষ্ণের কাছে কিন্তু প্রার্থনা Então, করছেন। কি বলে প্রার্থনা até করছেন? agora, a gente está ouvindo como Satyavata Muni, এদের অনেক অর্থ করলাম ele ora para আবার Krishna. আমাদের মধুর E ele chama Krishna de Deva. ব্যাখ্যা করা হয়েছে এখানে। হে দেব হে দৈত হে
E há muitos significados doces para Deva. हे कृष्ण हे चपलोय करुणैका सिन्धु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा सदानु भवितास्मि भूगोर्दिशोर्मे सुंदर श्लोकेर मध्य बला कृष्ण की बोले Este verso é tão belo. देव हे दैत Então Krishna é chamado de Deva. Quem fez esse Kirtana? A própria Shrimati Radhika, sentindo separação de Krishna. Ela falou este verso. Que lindo! Esse verso é muito emocionante. Krishna Dasa Kaviraja Goswami está descrevendo de maneira tão bela que Deva Redaita. Então, quem é no Chaitanya Charitamrita, Kastura Mandya, que é Krishna Kaviraja Goswami, é Kastura Mandya, está explicando isso no Chaitanya Charitamrita em Bengali. Então, retornando, Satyavatra Muni. Satyavatra Muni está chamando Krishna de Deva. Ele está brincando no coração de todos, assim como Paramatma. Então, Paramatma está no coração de todos. E é chamado da testemunha no coração de todos. E Deva é aquele que reside no coração de todos, dando felicidade a todos, brinca no coração de todos. E também, na Rasa Lila, ele dança muito facilmente com todas as golpes. E as golpes, todas as golpes pensam, Krishna está só comigo. Então as golpes desenvolvem esse soul badga mada, esse orgulho, Krishna está só comigo. Sou Bhagda Mada. Então, quando a mulher está com seu marido, ela se sente tão orgulhosa. Então, da mesma maneira, porque o marido está dando tanto amor à mulher e ela sente assim. Então, da mesma maneira, Krishna está pensando, as golpes estão pensando, Krishna está comigo. Então, as golpes estão pensando, Krishna está só comigo e não com ninguém mais, sem eles entenderem. E também, vocês podem entender que Krishna se manifesta em muitas formas. A gente tem o exemplo de Saubhari Rishi. Ele se manifestou em 50 formas para se casar com as filhas do rei Mandata. Então, os yogis são capazes de manifestar-se em 50 formas. Então, imagina Yogeshvara Bhagavan. Então, isso não é um grande feito para ele, é claro. Porque ele faz, Bhagavan. Então, eu também falei que Saubhari Rishi, esse yoga específico, ele estava há 10 mil anos, ele ficou 10 mil anos ali dentro das águas do Jamuna, fazendo austeridades. Quanto isso não é nas águas transcendentais do Jamuna? Por quantos anos? 10 mil anos. Mas qual fruto ele obteve disso? Desejo material. E por quê? Porque ele cometeu ofensa aos pés de um grande devoto, Garuda, que é um Mahabharata. Porque ele estava dentro da água do Jamuna. Mas ele estava com a mente absorta no
os peixes, eles... O que é associação? Dar e receber. Então ele estava se associando com os peixes. Ele ficava lá com os peixes. Então quando ele estava lá, os peixinhos ficavam em volta dele. E ele desenvolveu afeição pelos peixes. E por que ele desenvolveu essa afeição pelo peixe? Teve uma peixe fêmea, que era a quem Saubhadrishi tinha afeição. E Garuda foi lá e comeu o peixe macho. E aí a peixe fêmea foi até Saubhadrishi e ficou reclamando. E aí o que aconteceu? Saubhadrishi amaldiçoou Garuda. Ó, Garuda, se você voltar aqui de novo, você vai morrer. Veja isso. Então é por isso que Garuda não podia voltar mais lá. É claro que Garuda é um Mahabhagavata. Ele não precisava aceitar essa maldição. Ele tinha poder para isso. Que nem Chitraketu Maharaj, sabe a história de Chitraketu Maharaj? Mas humildemente ele aceitou a maldição de Garuda. Perdão. Garuda humildemente aceitou a maldição e por causa disso Saubhadrishi cometeu ofensa e todos os frutos das suas austeridades foi reduzido a 0. E no seu coração o que aconteceu? Sansara vassa, desejos materiais surgiram. Então, ainda que ele tenha praticado tudo aquilo, ele ficou no final absorto em luxúria e quis se casar. E o rei Mandata tinha 50 filhas maravilhosas. E aí ele foi lá e se ofereceu para casar com elas. Mas nenhuma das 50 filhas queria casar com Saubhadrishi. E por quê? Porque ele estava muito feio, horroroso, imagina. Tantos anos embaixo da água. Muito musgo. Estava cheio de lodo. O corpo dele estava todo escorregadio, preto e verde. Estava todo mofado, cheio de musgo. Estava cheio de alga no corpo dele. Vou contar só uma coisinha para a gente terminar. Para que vocês entendam bem sobre a ofensa. Então, qual é o fruto da ofensa? Nenhuma das filhas quis se casar com ele, Saubhadrishi. Mas, pelo poder de seu yoga, ele manifestou uma forma tão linda, ele ficou bonitão. E aí, ao ver a belíssima forma dele, todas as 50 filhas, todas elas, na hora falaram, a gente quer casar com ele. Antes ninguém queria casar com ele. Ele estava tão magro, cheio de lodo. Muito feio, horroroso. Mas agora ele tinha virado assim um homem maravilhoso. E aí, nesse mesmo momento, ele se casou, ao mesmo tempo ele casou com as 50 filhas. Então ele se casou com essas 50 filhas de Mandata. E assim ele ficou ali desfrutando desfrute da vida familiar, da felicidade da vida familiar. Então, é isso que acontece, é explicado no Bhagavad. Qual é o fruto Vaishnava parada? Desejos materiais, vem para o coração. Então, Swayam Bhagavan, Yogeshvara, é o supremo controlador dos yogas. Então, ele pode manifestar muitas formas infinitas. Isso não é um grande feito para ele, não. Quando Krishna faz muitas formas, se manifesta em muitas formas, ele consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo com cada uma das formas. Mas Saubhadrishi não. Se ele levantava a mão com uma das formas, se ele levantasse o braço, todas as 50 formas, ele tinha que levantar o braço ao mesmo tempo. O que quer que a sua forma original fizesse, as cópias, as outras, tinham que seguir. Mas aquele que é Yogeshvara,
ele pode se manifestar em muitas formas. যখন নারদ Então, দ্বারকাতে এসেছিলেন, দেখে আশ্চর্য হলেন। os passatempos de Dwaraka também são descritas. Certa vez Narada Rishi foi a Dwaraka e ficou impressionado. Krishna estava fazendo tudo ao mesmo tempo, অনেক ক্রিয়া আছে। com muitas formas. Ele fazia diferentes atividades com cada uma das rainhas. Uma ele dançava, outra ele dormia. Porque ele não é o yoga ordinário. অনেক অর্থ রয়েছে। Então, সময় তো আমার চলে গেল। cada forma do Senhor pode fazer diferentes coisas ao mesmo tempo. তাই না? ওই চম্পাহারের 4 কন্যাকে ভাগাতে সময় চলে গেল। তাই গৌর Então, a gente tem que mandar embora as 4 filhas de Harikata, as 4 irmãs e 4 filhas de Amaraja do Harikata. Mas esse kata é muito lindo. O que Radharani diz? সুন্দর ব্যাখ্যা রয়েছে, কালকে আমরা এই কথা শ্রবণ করব। A explicação deste verso é tão linda. Amanhã a gente vai ouvir mais sobre isso. Agora vamos tomar praçada. যমুনার তটে যাবেন, সেখানে নৌকা ভাড়া আপনাদের Vamos tomar café da manhã e depois nós vamos para o Jamuna. যমুনা পার করে আপনারা Maharaj fez um arranjo para que tivesse বেলবন লক্ষ্মী um barco e aí nós iremos para Belvan যে e আমরা vamos orar para Lakshmi Devi. লক্ষ্মী দেবী যেভাবে কঠোর তপস্যা করে যে পরে যে ভাব প্রাপ্তি Lakshmi Devi fez muitas austeridades em Belvan ভাব যেন প্রাপ্তি করতে para alcançar হয় গৌর Bava. Ela fez muitas austeridades. হরে কৃষ্ণ আমরা এখন প্রসাদ দিয়ে বেলবাড়ি যাব। Então vamos tomar praçada. প্রসাদ দু ভাবে আছে, পান্তা আছে আর একটা মুড়ি আছে। একটা হলো পান্তা ভাত আছে, যারা পান্তা ভাত আর আলু সিদ্ধ Então খাবে, há 2 tipos de praçada: ওই muri দিকে বসবে। আর যারা পাতা। মুড়ি আর ঘুগনি, ঘুগনি তরকারি খাবেন, আপনারা এই দিকে বসবে। ঠিক আছে? আর আমরা যখন পার হয়ে যাব, Então aqueles que querem comer muri, senta aqui. Quem quiser comer batatinha cozida, senta lá. 20 টাকা পয়সা আপনারা কেউ নৌকাওয়ালাকে দিবেন না, ঠিক আছে? আমরা যখন ওই দিকে Mas ninguém যাব, deve dar nenhum dinheiro para o barqueiro. ভক্তরা Ninguém. আপনাদের কাছ থেকে Os devotos vão recolher o dinheiro. ওই এক একটা মানুষ করে কিনে কত লোক আমাদের Sejam cuidadosos. বুঝলেন? এইটাই তো ফাঁকি মারতে চেষ্টা করবে না। না দিলে তখন আমাকে A gente deve dar o dinheiro para os devotos. হাত থেকে কিন্তু পয়সাটা দিতে হবে। এই জন্য আপনারা সবাই ওই Então dê o dinheiro para os devotos, não dê para o barqueiro. Eu vou encerrar aqui que o Harikata já acabou. Jai Shila Gurudeva aqui, Jai.